Bem-vindas, pessoal, a mais um vídeo de entrevistas. E hoje eu tô aqui em especial com a Juliana. Juliana é quiropraxista e ela vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, ok? Ju? Oi, Dri. Oi, Tudo gente. bem? Obrigada pelo convite. Imagina, Ju. Se apresenta pro pessoal e fala um pouquinho de como que o que é a quiropraxia, primeiro para o pessoal entender, e como que você chegou a esse caminho, né? O que te fez brilhar aí o seu coração para que você trabalhasse com isso? Explica um pouquinho pro pessoal. Vamos lá. A forma que eu conheci a quiropraxia foi bem diferenciada. Eu sempre gostei muito da área da saúde, mas eu não sabia direito aonde eu iria me encaixar. E aí uma vez eu tava na praia e acabei assistindo na televisão. Falei, nossa, uma profissão da área da saúde que não usa medicamento, não faz procedimento invasivo. Nossa. E que ainda ajuda as pessoas. Já brilhou o olhinho ali. Aí eu fui numa feira do estudante na época e quando eu cheguei lá no stand da universidade que tem o curso, o coordenador do curso de quiropraxia estava lá. Então na hora que eu cheguei perguntando da quiropraxia, até ele se assustou, né? Porque hoje já está sendo um pouquinho mais conhecido. Mas na época que eu fiz a faculdade, há 5 anos atrás, as pessoas ainda, né? Nossa, que o quê? E aí ele explicou pra mim sobre a quiropraxia, eu já passei por um atendimento, aí falei, pronto, é isso. O coração bateu mais forte. Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. E pra quem não sabe o que é a quiropraxia, ela é uma profissão da área da saúde, que lida com diagnóstico, prevenção, que é muito importante, Sim. e tratamento das desordens do sistema neuromúsculo-esquelético. Puxa, que Uau, nome! né? Que palavrão. Mas basicamente é relacionado ao melhor funcionamento do nosso corpo. Tá. Né? Então o que a gente quer com a quiropraxia? Potencializar o funcionamento do seu corpo. Então o nosso corpo já é uma máquina perfeita. A gente já nasce com o corpo funcionando muito bem. Sim. Só que ao longo da nossa vida, dependendo das atividades que a gente faz, o que eu sempre brinco com o paciente é que a gente nasce com a conta de poupança maravilhosa. E aí às vezes a gente vai mantendo e às vezes a gente só vai sacando, né? Só vai sacando. E aí depois chega uma hora que a gente vai pegar aquela conta cheia, a hora que a gente precisar, ou ela vai estar não muito boa. Sim. Então a quiropraxia eu gosto muito de falar no nível de prevenção. Tá. Porque muitas pessoas procuram a gente pela dor e depois ficam pelo amor, né? Só que eu acho que é muito importante a gente ter a ciência de que a gente nasceu com uma coluna e você vai morrer com essa coluna. Sim. E ninguém fala a importância que é da gente cuidar da saúde através da coluna. Da coluna. E é isso que nós quiropraxistas fazemos. Então não é, mas eu preciso ter dor para passar na quiropraxia, eu preciso ter algum problema. Não. Você pode buscar a gente pela prevenção. Quero ver como o meu corpo está funcionando, quero saber se está funcionando bem, como que está a minha coluna. Tá. Então, o profissional quiropraxista, ele vai analisar como que está a sua saúde através da sua coluna. Tá? É feito uma anamnese por perguntas. Isso. Ou você tem que tocar a pessoa? A primeira consulta ela é uma avaliação, então existe a parte do questionário, das perguntas, de uma anamnese, e aí a gente já vai para a questão prática, então tem testes ortopédicos, avaliação postural, e aí dependendo da técnica, alguns procedimentos específicos, e aí a gente já vai para o ajuste, que é essa manipulação articular, né, que é o que o pessoal fala que é o foco principal, né, do tratamento de quiropraxia. Tá. E quem é que pode fazer, Ju? Tem idade específica? Quem é que pode passar por esse tratamento? Essa pergunta é maravilhosa. Eu sempre brinco, eu falo que se a pessoa tá viva e tem coluna, ela pode passar pela quiropraxia. Então é todo mundo. Tá. Criança, bebê, recém-nascido, grávidas, a população em geral pode passar na quiropraxia. Eu ando atendendo muita gestante, às vezes a pessoa fala, nossa, mas pode, né? Como que funciona? Pode, é normal atender, um atendimento super tranquilo, claro, às vezes a gestante tem dificuldade, tem algum receio de deitar de barriga para baixo, a gente adapta, mas pode passar gestante, bebê, criança, adolescente, adulto,
E como que é atender bebê? Agora eu tô curiosa. Como que é atender o bebê? É maravilhoso. É diferente, as técnicas são um pouquinho mais delicadas. Sim. Porque não tem formação, a coluninha do bebê não está 100% formada, né? Tá. Então, são ajustes mais por estímulos. Porque o nenê, desde a vida intrauterina da mãe, ele já pode sofrer essas alterações que criem essa má posição da vértebra. Aí depois vem o primeiro trauma, que é o parto, Tá. né? E depois entra as questões físicas do posicionamento do bebê, criança que tem muita queda, vai aprendendo a tudo cai, né? Me veio aqui uma coisa na cabeça, Ju, agora. Vamos supor, então eu sou mãe e tenho lá um bebezinho. O que o bebê apresenta pra mãe de repente parar e falar, preciso levá-lo numa sessão de quiropraxia? Tem alguns O que ele bebês, apresenta? tem alguns bebês que têm torcicolo congênito. Eu atendi um bebê que a mãe falava, putz, só mama de um lado, do outro lado não mama, só dorme de um lado, né? Existem essas questões mais físicas que os pais conseguem perceber, Tá. mas existe a questão que eu acho mais interessante, que isso geralmente ocorre com pacientes que eu atendi grávida, que é a questão da prevenção. Eu quero saber se tá tudo bem com a coluna do meu filho, com a saúde do meu filho. Porque Entendi. o nosso olhar com relação à saúde é se tem alguma restrição de movimento das vértebras da coluna, e a gente vai ajustar, vai devolver o movimento para aquela articulação, para que o corpo dela funcione melhor, que essa informação do sistema nervoso que sai do nosso cérebro consiga chegar até o corpo e do corpo para o cérebro. Então, a quiropraxia, eu falo que a gente dá uma mãozinha pro seu corpo. Tá. Literalmente, né? O corpo ele já funciona bem. Sim. Só que às vezes, por questões emocionais, físicas e químicas, que a gente pensa muito na questão física, né? Sim. Nossa, fui pegar um negócio no chão, dormi errado, mas o emocional também afeta muito a o gente. Estresse, né? O estresse, ansiedade, depressão, Atenção. Então, é o que eu falo, é a hora que a gente vai limpar o corpo para permitir que essa comunicação que deveria ser perfeita, que ela ocorra de uma forma natural para que seu corpo lide com o que ele precisa lidar. Então, no caso de um bebê, de uma criança, você fala, putz, mas meu filho não tem dor, não tem nada, será que eu levo? Leva, faz uma avaliação, a gente explica, a gente demonstra tudo que está sendo feito para a mãe entender, falar assim, nossa, mas por que ele precisa? Né? Então não precisa esperar chegar no problema pra gente buscar a solução. É que nem uma alimentação saudável. Você não precisa, putz, agora que eu tenho diabetes, não posso comer isso, né? Você não precisa deixar chegar nesse ponto. Se você sempre se alimenta bem, você sempre vai poder comer um pouquinho de cada coisa, né? É a questão que a gente fala até da consciência, né, gente? A consciência que a gente vem aqui batendo sempre aqui no canal e tudo que eu trago. A gente ter a consciência do nosso corpo, de como que a gente tá. Principalmente quando a gente está passando por alguma situação, como a Ju acabou de falar, emocional, geralmente a gente vai trazer alguma coisa, uma dor física, talvez uma dor crônica. E se a gente não tiver essa consciência de ter que procurar uma ajuda, buscar algo que traga uma melhora pra gente, não tem jeito, a gente vai cada vez ficar pior, né? Exatamente. E lembrando que acaba sendo muito mais difícil tratar uma dor ou uma doença quando ela já está instalada no corpo do que a prevenção. E acaba sendo até mais caro, né? Sim. Porque muitas vezes não tem como você voltar atrás. Diferente de alguém que se preocupa com a prevenção, você já tá garantido, né? Você gasta menos e você tem uma qualidade de vida muito melhor. Ju, e quais são os benefícios de quem Diversos. faz essa utilização, faz essa opção, né? O que eu brinco é que o corpo que vai falar pra gente, né? Então, a partir do momento que a gente permite que o seu corpo funcione melhor, existem benefícios, claro, falando a níveis de dor, né? A dor melhora, mas esse não é o objetivo principal. Mas tem paciente que melhora o sistema gastrointestinal, qualidade do sono, estresse, porque uma coisa vai prendendo na outra, né? Então, os benefícios da quiropraxia, vamos falar que é sempre pensado no melhor funcionamento do corpo, nesse corpo que se expressa melhor. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que me procurou por causa de uma dor lombar e melhorou um refluxo. Nossa! Mas são coisas que eu não posso falar, olha, vamos melhorar o seu refluxo. Não.
eu melhoro a comunicação do seu corpo. E o Sim. que ele precisa melhorar, ele É um sozinho... conjunto, né? É uma máquina perfeita. Exato, Né? porque, por exemplo, às vezes a pessoa já tem algum problema. Nossa, eu tenho uma bactéria no estômago. Tá. Não vai ser a quiropraxia que vai limpar isso. Você Sim. precisa de um tratamento medicamentoso e aí é onde entra o trabalho multidisciplinar. Sim. Que cabe a nós, quiropraxistas, dentro da avaliação, ó, você é um paciente que precisa passar com determinada especialidade ou não, Sim. ou a quiropraxia já vai te ajudar nisso. Porque quando a gente espera o problema chegar, às vezes a gente precisa de alguns outros cuidados. Sim. É a mesma coisa que eu dúvida. falo de um paciente que vem travado. A pessoa não consegue nem se mexer. Às vezes, pra gente colocar a mão nesse paciente, ele vai sofrer muito mais. Então, não espere chegar nessa fase Nesse ponto. crítica, nesse ponto de dor que já não tem mais o que fazer, né? Procura hoje ver como é que tá a sua saúde, como que tá a sua coluna. Às vezes os pacientes falam, nossa, eu não sabia que eu tava assim. Me procura por conta de, uma dor cervical e fala, nossa, eu não sabia que a minha lombar, que o meu quadril estava tão alterado. Tem até uma questão de dor de cabeça, né, Ju? Também. Geralmente quando você tem muita essa tensão, tá com alguma coisa travada, começa a dar dor de cabeça Sim. por conta da coluna, não é? E às Por vezes a isso- pessoa não sabe, fica ali Exatamente. fazendo coisa de neuro, né? Fica buscando problema mesmo na cabeça e não é, é um Não é. problema de coluna, É né? por isso que eu falo que é claro que vai depender muito de pessoa para pessoa e por isso que é importante sempre ir num profissional que fez uma graduação, Sim. né? Porque a quiropraxia é uma profissão de nível superior. Então, isso é uma coisa que muitas pessoas também não sabem. Às vezes sabem. acaba indo em qualquer lugar e fala, putz, não gostei da quiropraxia, mas será que você fez com uma pessoa que estava capacitada? Mas acho que isso é um pouco lá atrás, viu, Ju? Quando você, que a gente começou aqui dizendo que lá atrás as pessoas não conheciam muito, muitas das vezes, antigamente, quando se falava disso, as pessoas, ai, aquilo que fica fazendo clac, 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 não, isso aí eu não gosto, eu tenho medo, vai quebrar meu pescoço, a gente ouviu as coisas. Absurdo. Hoje em dia, eu acho que até por conta da internet, de ter uma informação mais... Já melhorou. As pessoas perderam um pouco dessa fantasia aí que a Quiro é ir lá ficar estalando o teu corpo inteiro e te machucando, né? Exatamente. Porque é completamente o oposto, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, Ju, como funciona? Você já colocou aqui mais ou menos como funciona através da anamnese. Qual frequência que a pessoa precisa fazer? Quantas sessões? Como que funciona isso? Varia muito de paciente para paciente, então pode ser de 3 a 1 vez por semana inicialmente. Depois a gente vai espaçando essas sessões. Eu falo que a quiropraxia depois ela acaba sendo um estilo de vida. Por quê? Vamos comparar com uma academia. Você não pode falar, nossa, mas eu malhei o ano passado inteiro, esse ano eu não preciso fazer atividade física. Seria ótimo. Seria ótimo, né? É ótimo, tá a conta lá. Não, a gente sempre... Tá na poupança lá, né? tá lá naquela poupança. A gente precisa sempre estimular, assim como o nosso corpo. Se você me garantir que a gente vai te ajustar, que você vai ficar super tranquila, nenhuma questão emocional, nenhuma questão física vai te afetar, é difícil, a gente Você não já vai se consegue. acomodar. Então o que eu sempre falo imagina que você chegou, a sua coluna tem uma história. Eu não sei a história da sua coluna e eu não sei como que você reage no seu dia a dia, quais são as suas atividades. Então a gente começa como se fosse uma limpeza mais profunda, né? Eu pego uma casa que estava fechada, então a gente começa nessa limpeza mais profunda e depois a gente vai fazendo a manutenção. E isso é muito legal, porque é como eu falei, às vezes os pacientes chegam pela dor e ficam pelo amor, né? Então procura a quiropraxia porque tem alguma dor, algum incômodo, algum problema e depois entende que isso é um estilo de vida e aí começa a usar a quiropraxia nesse processo de manutenção e prevenção. Prevenção. Né? E é uma qualidade de vida, é o que a gente precisa buscar. Sim. Então depois começa com umas sessões mais espaçadas, porque são o estímulo que a gente precisa gerar no seu corpo. Então é a mesma coisa você pensar numa atividade que você faz todos os dias. Você já está habituado a fazer aquilo. Se tem alguma atividade que eu quero quebrar esse padrão, a gente precisa que todo dia você lembre que você não vai fazer aquilo. Sim. Então, no começo a gente precisa de um número maior de estímulos e depois, conforme o seu corpo já for aceitando esses estímulos que a gente dá, a gente consegue espaçar um pouquinho mais as sessões. Entendi. Em caso de criança e bebê é um pouquinho diferente. A gente não precisa já gerar tanto esse estímulo no começo,
porque é um corpo novo, é um corpo que não tem é como tantos se fosse um vícios. tratamento de choque, né, Ju? É um tratamento de choque. Né? Então você chega e vai fazer o primeiro tratamento de mostra choque. como funciona e depois já entendeu? Então agora a gente vai devagarzinho. Entendi. E Ju, e quantas sessões mais ou menos é preciso para que a pessoa, o paciente, perceba essa melhora? Você sabe que varia muito. Eu falo que, em média, a gente sempre pensa de 10 a 20 ajustes. Mas depende muito de como é esse paciente. Se é um paciente que faz atividade física, se é um paciente que se alimenta bem, se é um paciente que cuida das questões emocionais e psicológicas, né? Então, por exemplo, que nem essa paciente mesmo que eu falei, ela me procurou por conta de uma dor lombar. No primeiro ajuste, ela teve uma melhora do refluxo, que ela me ligou no dia seguinte desesperada, que ela falou, não acredito. E da questão lombar dela foi depois de 9, 10 ajustes, né? Então, varia muito de acordo com a resposta que o paciente tem, que o estilo de vida dele, né? Eu tenho uma paciente que ela não dormia 5 meses, e aí eu ajustei e no dia seguinte ela também me ligou e falou assim, eu tive a melhor noite de sono de toda a minha vida. E ela não me procurou por conta disso. Tá. Então é isso que eu acho muito lindo na quiropraxia, porque o corpo de vocês mostra onde a gente precisa mexer e ele, por si só, ele melhora. Eu só tô melhorando ali a comunicação, mas é ele que vai ter essa reação e vai priorizar o que precisa ser feito. Né? Então, talvez no caso dessa paciente do refluxo, primeiro precisava arrumar esse refluxo para depois essa questão mais biomecânica da lombar dela. Né? Então, cada paciente, por isso que não existe uma fórmula, mas é o que eu sempre falo, é interessante a gente, no começo, ter a disciplina de fazer bonitinho e aí sempre perceber os benefícios, porque às vezes a gente está tão condicionado, putz, a ter dor, até aquilo, que às vezes você pergunta o paciente e fala, nossa, não lembrei, eu não tive mais essa dor. Às vezes a gente é o piloto automático, né, do nosso dia a dia, que muita gente precisa de alguma coisa para sair. Exatamente. Hoje, deixa eu te falar, no processo, o paciente chegou, ele fez a consulta. Ele já vai sair dessa primeira consulta sabendo, em média, quantas sessões ele vai fazer? Você já consegue passar isso para ele ou também é gradual? Você vai fazendo de uma em uma e... Então, eu gosto de deixar o paciente bem à vontade. Então, como que eu faço no meu consultório? Eu apresento para ele as opções de pacote que eu tenho, dependendo do que eu encontrei na avaliação, porque muitas vezes esse corpo ele tem as compensações e aí a gente vê o quão que a gente acha, o quanto de tempo, quão crônico é aquele estado daquele paciente. E aí é indicado uma frequência semanal. Então, por exemplo, um paciente que eu quero que venha 2 vezes por semana, a gente tem uma frequência de 8 ajustes no mês. Sim. Então, aí eu apresento para ele os pacotes. Se você quer fazer um mês para ver se você vai gostar, então seria indicado você fechar o de 8 ajustes. Entendi. Mas eu gosto de deixar bem à vontade. Se você quer fazer avulso, se você quer fazer... o pacote, eu apresento e falo, olha, eu indico que você faça assim, assim, assim. Mas fica a seu critério. Então, não existe muito uma fórmula, né? É o que eu falo, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem que ver se a pessoa vai se adaptar. Sim. Que eu acho isso muito importante, que é que nem o que eu falo de atividade física. Se sentir bem, né, Ju? Eu tenho que falar pra você fazer uma atividade que você vai gostar. Isso. Pra ser o seu momento. Enfim, né? Senão acaba que o resultado não vem, como tudo que a gente é obrigado a fazer, Exatamente. né? A gente já vai com aquela má vontade, digamos assim, aí não acontece o que tem que acontecer, né? E Ju, existe alguma contraindicação? As contraindicações, elas são relativas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma cirurgia da coluna não pode fazer quiropraxia. Depende de como foi feita essa cirurgia, se é uma artrodese, né? Se tem os pinos, se não... Então, tudo vai variar. Uma pessoa, se ela tem câncer, que tipo de câncer que é, se ela tem osteoporose, que grau de osteoporose que é. Então, as contraindicações, a gente fala que são relativas. Por isso, de novo, eu vou falar a importância da gente ir num profissional qualificado para saber se eu posso ou não fazer a quiropraxia, qual técnica, porque a gente tem diversas técnicas dentro da quiropraxia. Então, às vezes...
para uma pessoa que tem uma osteoporose, por exemplo, a gente vai usar uma técnica diferente daquele adulto saudável que não tem nada. Entendi. Então, as contraindicações, elas são relativas nesse sentido. Tá, se a pessoa realmente já tem algum problema mesmo, Isso. né? E Ju, deixa eu te falar, o pessoal aqui sempre a gente finaliza com alguma coisa diferente. Dá alguma dica aí pro pessoal que tá assistindo a gente? Que dica que você deixa pro pessoal aí pra se cuidar, enfim, deixa aí uma dica pra gente. Vamos lá. Uma dica importante, que eu vou falar mais da parte biomecânica da coisa, da parte da coluna. Uma dica muito importante é preservar e cuidar da saúde da sua coluna, do que está ao nosso alcance. Eu sempre falo que a questão emocional, às vezes a gente acha que controla e não controla. Sim. Então, do ponto de vista físico, que é o que está mais fácil assim da gente alcançar, são aqueles cuidados básicos que a gente tem para carregar peso, sempre abaixar, flexionar as pernas, trazer o peso próximo do corpo. Esse movimento que a gente quer trazer tudo para a lombar, evitar ao máximo. Quando estiver deitado e for levantar, deita o corpo de lado primeiro, joga as pernas para fora, criando essa alavanca, e aí você ajuda com os braços. Eu acho que posturalmente falando, essas coisas nos ajudam muito. No trabalho, a gente fica muito tempo no computador, como que a gente pode organizar isso? O que eu falo é elevar a tela de uma forma que a linha dos seus olhos pegue o centro da tela. Tá. E às vezes as pessoas falam, não, mas a minha tela é alta. Aí eu falo isso e falo, nossa, não é. Então vamos pensar numa posição corporativa, de trabalho mesmo, né? Manter os pés apoiados no chão. O centro da tua tela tem que estar na altura da linha dos seus olhos. Os braços o mais próximo do corpo. Porque a gente tem mania de ficar aqui. Aí aqui, você tá aqui com o mouse, né? Aí você força cotovelo, força ombro, que não tem necessidade. Se a gente traz isso para próximo do corpo, eu já isolo essa região e eu só tô aqui no mouse. Sim. Então, ou apoiados na cadeira, ou se não tiver aquele apoio, você pode puxar a sua cadeira para baixo da mesa. Sim. E aí apoiar na mesa. Tá. Mas é muito importante essa preocupação da cervical, da altura de tela, principalmente com o celular, que a gente fica muito aqui, né? Isso. Então, esse também eu acho que é um cuidado muito importante. Principalmente para as crianças de hoje em dia, né? Tá todo mundo aqui. É. A nossa cabeça, ela já é pesada por si só, né? Então, se a gente trouxer, quanto mais a gente traz essa cabeça para frente, a gente vai dobrando, triplicando o peso da nossa cabeça. Então, o ideal é a gente trazer o nosso celular aqui. Ai, mas aí cansa o braço. Tudo bem, cansa o braço, depois você abaixa de novo, você fica. O problema é que a gente fica o tempo todo aqui. O tempo todo. Então, reveza a postura, mantém um pouco essa cabeça aqui em cima, né? Porque isso gera aquela queimação aqui, gera aquela dorzinha aqui. Né? Então, são coisas que em casa a gente consegue evitar. Em casa, no nosso dia a dia, né? Carregamento de peso, essas questões de agachar, dobrar as pernas. A questão do peso e a questão do dormir, achei muito legal, porque parece que a gente só pensa nisso quando a gente tá mais velho, né? Né? As pessoas jovens, elas não prestam muita atenção. Só hoje, porque hoje, não tem né? tantas dores, né? Então, hoje quando vê, tá fazendo isso todo dia, vira um hábito, né? E é engraçado que se a gente não aprende essas coisas, quando a gente tem dor, o corpo ensina. Porque daí você fala, eu não consigo abaixar assim, eu só consigo abaixar assim. Você fala, opa, porque esse é o jeito certo. Então é muito importante, porque senão vira aquela coisa, né? Aí, eu vou na quiropraxia, eu me cuido, mas aí você tá vindo na contramão porque no dia a dia você faz tudo errado. Então é uma coisa que vai ajudando a outra. Então cuidados com a postura, tanto no trabalho, em casa, na hora de levantar. Às vezes nem é peso que tá no chão, é qualquer coisa que você vai buscar. Tente fazer de maneira certa, comece a fazer de maneira certa para que isso vire um hábito. Tem um paciente que fala, nossa, mas na hora que eu levanto, eu vejo já levantei tudo errado. Aí o que eu falo? Deita de novo. Aí você vai deitar de lado, joga as pernas pra fora, vai criando esse hábito no teu subconsciente, que daí uma hora você já vai levantar dessa forma. Vai virar de fato hábito. Vai virar de fato hábito. Então, a dica que eu dou principal, assim, é cuidado com a postura, cuidado com a sua coluna, porque infelizmente, ou felizmente... É a única que você tem. É a única que você vai ter. Gente, Ju, muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, que conheçam a quiropraxia.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é a ABQ. Lá explica sobre a quiropraxia, e uma coisa muito legal quero indicar quiropraxia, mas o meu primo, ele mora em outro estado, em outro lugar. Lá no site da ABQ tem todos os profissionais graduados, todos os profissionais capacitados em te atender. Então é só entrar lá, procurar por região, por cidade, e que você vai ter um atendimento de qualidade. Que bom. Tá bom. Gente, ó, então isso que a Ju tá falando, o site também eu deixo na descrição, tá, Ju? Depois você me passa direitinho pra deixar na descrição do vídeo. Gente, então é isso. A Ju, ela vai deixar pra vocês aqui o contato dela do Instagram, ela vai deixar o WhatsApp e vocês já sabem, se interessaram, tiveram qualquer dúvida, pode entrar direto em contato com a Ju ou deixa no próprio vídeo o comentário que a Ju responde o mais rápido possível, tá bom? Então eu vou finalizar dizendo, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos e não esqueça de deixar o sininho lá habilitado para você receber os próximos, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. Até mais. Obrigada, viu, Adri? Imagina, Ju.